Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de biologia, onde iremos falar, né, sobre os elementos químicos e as substâncias orgânicas e inorgânicas dentro da biologia. Como falei, né, a gente vai para mais uma aula, né, de biologia, onde iremos falar da biologia celular. Assunto muito rico, né, para entender sobre os componentes que faz parte de nossas células. Nesse momento, gente, lembrando, né, que nós não vamos tratar da célula em si, né? Nós vamos tratar dos componentes químicos que faz parte, tá certo, das nossas células. Compreender, né, bem como a bioquímica, que é importante para vocês, né, compreender a bioquímica, porque ela vai estudar toda a fisiologia de uma célula, tá certo? Essa fisiologia, né, é que é um assunto muito importante, né, para vocês entender realmente o que a bioquímica estuda, como está dizendo aí, né? Parte da biologia que estuda todos os processos químicos nos organismos, né? Então, gente, a bioquímica, né, ela é um avanço, tá certo, na biologia e permite os estudos complexos, né? É como se fosse a base, né? E a partir dessa base é que a gente vai entender, tá certo, quais são os componentes da célula, né, para a gente ter um bom conhecimento sobre esses elementos. Então, gente, os componentes da célula estão divididos em dois, como vocês estão vendo aí, né? Essas duas substâncias aí estão classificadas em dois níveis, podemos dizer assim, dois tipos, né, histórico. É a questão das substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, né? Então, o que seria, né, aí os componentes inorgânicos de uma célula, né? Seria o quê? A água, né, que é uma substância mais abundante em todos os seres vivos e fundamental para a nossa sobrevivência, né? Podemos dizer assim, é uma molécula vital, tá certo? Para nós. Já os sais minerais ou minerais, né, possuem as mais variadas funções, tais como, né, a condução dos impulsos nervosos, a atuação na coagulação, né? Também estão presentes, né, os sais minerais lá no sódio, os mais principais, né, no potássio, no cálcio, no iodo, no ferro, no manganês, tá certo? E aí, dentre as substâncias orgânicas, né, estão aí as proteínas, como vocês estão vendo aí, os lipídios, os carboidratos. Então, gente, os lipídios, tá certo? Como vocês estão vendo aí, ele é popularmente conhecido como as gorduras. São substâncias insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como o álcool, que tá aí, né? É um exemplo, tá certo? Isso para os lipídios. Óleos, gorduras, as ceras, quando eu falo de ceras, ceras orgânicas, né? Como as ceras da carnaúba, da abelha, né? Enfim. Nós temos também as proteínas, né? Que elas formam os aminoácidos, né, que são as moléculas constituídas por átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá certo? Elas possuem, gente, diversas funções no nosso corpo, como a função estrutural, né? O que mais? Ela funciona como agentes funcionais, tá certo? Das células, né? Elas fazem parte da função também de defesa, né? Tudo isso, as proteínas, tá certo? E aí, né, o famoso glicídio, tá certo? Os glicídios, gente, sempre remete assim na lembrança, né, que faz parte da glicose, que é o grupo qual faz parte da própria glicose, né? Os glicose, popularmente conhecido aí, né, como os carboidratos, tá certo?
como os carboidratos, né? Eles também atuam na formação da parede celular, né? E dos ácidos nucleicos, são classificados em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeos, tá certo? Além desses daí, gente, nós temos também das proteínas, glicídios e lipídios, nós temos também as vitaminas, tá certo? E as vitaminas, elas atuam como agentes reguladores, né, aos processos biológicos, tá certo? Mas o que a gente quer que você compreenda é que você saiba diferenciar, né, as substâncias inorgânicas, a importância, né, e as substâncias orgânicas né, para as células do nosso corpo. Tá certo, gente? Então, isso foi mais uma aula, tá certo, de biologia para vocês.